Bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos, ou melhor, estamos aqui conectados para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Hoje o assunto será o chamado eficaz, que se encontra na 10ª lição ou no 10º capítulo da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Então você está convidado a participar conosco desse momento. Né? Já na semana passada nós estivemos falando ali sobre a ideia do livre-arbítrio, né? E hoje estaremos aqui falando exatamente sobre o chamado eficaz, que está relacionado com a ideia do livre-arbítrio, está relacionado com a ideia de Cristo como mediador, também se relaciona com a ideia da providência divina, do decreto de Deus. Né? Então, a gente vem fazendo a construção de um pensamento que visa atender a todas as áreas teológicas e todas as áreas da nossa fé cristã. Então, chegamos ao ponto hoje de falar sobre o chamado eficaz. O que é o chamado eficaz? Como ele se dá em nossa vida? Qual a relação do chamado eficaz com as pessoas que não creem em Jesus? Então, são essas temáticas que nós iremos abordar hoje e eu convido você a estar conosco. Vamos fazer um momento de oração, agradecendo ao Senhor por mais essa possibilidade. Pai querido, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome para estudar a tua palavra através da nossa confissão de fé. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, iluminação do Espírito para analisar textos bíblicos e extrair deles o ensinamento que afirmam ou que estabelecem essa doutrina do chamado eficaz, também conhecido como graça irresistível. Então, muito obrigado por tudo, eu te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos e irmãs, então vamos dar início ao nosso estudo, né, da Confissão de Fé, que tem como primeiro ponto da nossa lição de hoje estabelecer que aqueles que Deus predestinou para a vida, ele se agrada em chamar eficazmente. Ou seja, todas as pessoas que são chamadas eficazmente ou que são alvos da graça irresistível de Deus, elas o são porque Deus quis assim, né? É algo que traz agradabilidade ao coração de Deus, ao ser de Deus. As que ele predestinou, eles também chamou. É isso que está exatamente aí no texto de Romanos, capítulo 8, verso 30. Então, quem foi eleito ou eleita por Deus será chamado e chamada eficazmente pelo mesmo Senhor, porque ele se agrada em fazer isso, né? Paulo trabalha essa ideia tanto em Romanos, como na carta à igreja de Éfeso, como na carta à igreja de Tessalônica. Então, vamos verificar os textos expostos. Primeiro, Romanos capítulo 8, verso 30, o texto que eu acabei de citar. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa ideia aqui do chamado, ela diz respeito ao dia da nossa conversão. Ou seja, todos os eleitos e eleitas foram eleitos e eleitas antes da fundação do mundo, como já vimos em outros textos em momentos anteriores. Mas essa eleição, essa predestinação, ela é consumada na história da pessoa, que é justamente o que significa essa palavra chamar no texto de Romanos 8:30. Foi o dia em que Deus, em minha vida, em sua vida, nos trouxe ao Evangelho por meio do convencimento do Espírito Santo e através da sua bendita palavra. Então é assim que ele nos chama. Esse chamado, ele é eficaz, ou seja, a quem Deus chama, não haverá a mínima possibilidade dessa pessoa
resistir ou frustrar o chamado. Por isso que o chamado é eficaz e a graça é irresistível. Mas também tem o texto ali de Romanos, capítulo 11, verso 7, que diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Veja que a eleição trouxe essa ideia do chamado eficaz para os israelitas. Claro que o texto não está falando de nem todos, né? Mas eles foram alcançados pela eleição e os mais foram endurecidos. Efésios capítulo 1, verso 10 e 11 diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então veja que Paulo está enfatizando o aspecto da predestinação, né? Da predestinação, que nós fomos predestinados segundo o propósito de Deus, que é quem faz tudo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13 e 14, diz que, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo aqui tanto trabalha a ideia da escolha, da eleição, da predestinação, como também a ideia do chamado eficaz, dizendo que ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, mas que por meio do Espírito Santo e da verdade, ele também nos chamou, né, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja como é claro a defesa paulina acerca dessa ideia tanto da predestinação quanto do chamado eficaz, né? Diferentemente, por exemplo, da posição arminiana, que defende que Deus prepara todas as pessoas que estão ouvindo o Evangelho para que elas possam ter condições de dizer sim ou de permanecer no não, que eles chamam de graça preveniente. E, ora preparadas as pessoas, Deus dá às pessoas a possibilidade, ou melhor, Deus dá às pessoas o poder da decisão, se querem o Evangelho ou se preferem permanecer sem o Evangelho. É claro que essa ideia enfatiza a liberdade humana até mesmo perante o Senhor. Mas essa ideia faz com que, no final das contas, o mérito da salvação seja exclusivamente do homem. Porque é o homem que, no final de tudo, vai dizer se quer ou não quer o que Deus oportunizou para ele. Então, neste caso, a salvação seria sinergista. Ela teria a participação de duas pessoas, de duas forças, de dois seres, ou seja, de Deus que oferta a Cristo e prepara o coração da audiência, e da audiência que diria sim ou não ao que Deus está lhe conferindo. Não é o caso em nossa perspectiva reformada ou calvinista, onde nós acreditamos que a salvação é monergista. É Deus quem efetua tudo. A única coisa que nós fazemos na salvação é responder, eu creio. E resposta não é decisão, resposta é reação. É reação a uma ação, ou seja, Deus opera toda a salvação em nós por meio da eleição antes da fundação do mundo, por meio do convencimento operado em nós pelo Espírito Santo, através da sua palavra, mediante a fé que ele concede a nós como dom e fundamentado numa obra redentora de Cristo, que é realizada por Cristo na cruz do Calvário. Logo, a única coisa... E isso ele o faz
nos chamando eficazmente ou apresentando a nós uma graça irresistível. E quando isso se apresenta diante de nós, nós respondemos: eu creio, Senhor. Mas esse eu crer é fruto de toda essa ação divina. Pois bem, segundo lugar, meus irmãos e irmãs, isso aconteceu no tempo aceitável por ele mesmo determinado, por meio de sua palavra e de seu espírito, do estado natural de pecado e morte para a graça e salvação por meio de Jesus Cristo. O que o autor está descrevendo é como isso se dá, como se dá esse chamado eficaz. Ele se dá num tempo aceitável e determinado por Deus, tempo esse que nós não sabemos, nós não sabíamos quando Deus iria nos resgatar, mesmo que nós estivéssemos dentro de um ambiente religioso, nós não tínhamos a ciência de quando Deus aplicaria esta obra em nossos corações, assim como não temos quando Deus fará isso nos nossos filhos, na nossa parentela, nos nossos vizinhos, ou na vida daqueles que nós anunciamos a palavra, mas Deus tem um tempo determinado para isso, e esse chamado ele acontece única e exclusivamente por meio da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17, e através da atuação do seu Espírito. Ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. E a atuação do Espírito Santo através da palavra, gerando em nós esse chamado eficaz, trará a consequência de nos tirar da condição de pecado, da condição de morte, e nos incluir agora numa nova condição, a condição de graça e salvação através de Jesus Cristo. É justamente isso que o apóstolo Paulo está falando no texto citado de Efésios capítulo 2, verso de 1 a 6, que nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo apresenta nesses 4 primeiros versos a nossa condição antes da conversão, uma condição de morte, de desobediência, de alvo da ira de Deus, sendo guiados, conduzidos pelo diabo, pelos anjos caídos e também fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Mas vem o verso 5 e Paulo diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo nos concedeu essa mudança de vida, a mudança do nosso estado, um estado de condenação e morte para um estado de vida e salvação. Nós alcançamos isso em Cristo por meio da sua graça, por meio da obra redentora que o Pai aplica em nós desde a fundação do mundo, mas que ela acontece eficazmente em nossa vida, em nossa história, num tempo determinado pelo Senhor. Então, louvado seja Deus por isso, né? Vejamos agora o que a lição nos ensina a partir do terceiro ponto. Então, o terceiro ponto que a lição apresenta para nós é que isso Deus faz iluminando-lhes a mente de maneira espiritual e salvadora para que compreendam as coisas de Deus. Ou seja, isso acontece em nossa vida, esse chamado ele é consumado através dessa obra do Espírito Santo que abre os nossos olhos. Nossos olhos antes eram cobertos, eram fechados, havia uma viseira em nossos olhos que nos impedia de enxergar a verdade de Deus, né? Paulo fala disso lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos
para que eles não vejam o evangelho de Jesus Cristo, né? Porém, esse evangelho não está encoberto, ele está aí patente, latente, né? Ele está aí na vida das pessoas que têm sido alcançadas, mas o diabo faz com que os incrédulos não consigam perceber que esse evangelho é a verdade salvadora. Pelo contrário, o diabo faz de tudo para que as pessoas, insufladas pelos seus próprios egos e orgulhos, resistam veementemente à mensagem do evangelho e aos seus princípios morais e éticos. Então, é o Espírito Santo que abre. Quando o Espírito atua em nossa vida, abrindo os nossos olhos, nós não resistimos à mensagem do evangelho e rapidamente respondemos a ele dizendo: eu creio. Mas o autor apresenta aqui alguns textos, vejamos Atos, capítulo 26, verso 18, que diz: para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, essa obra de salvação operada operada na cruz de Cristo, através da regeneração proposta pelo Espírito Santo, ela faz com que os nossos olhos sejam abertos, que nós mudemos de direção e que saiamos das trevas para a luz, de Satanás para Deus, recebendo assim o perdão dos nossos pecados e a herança entre o povo de Deus. Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, nos diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. É meio que um sinônimo do texto que nós lemos agora há pouco, lá em Atos capítulo 26, 18. Né? Está explicando que Deus, por meio do Espírito Santo e através da obra de Cristo, nos concede a revelação do conhecimento de Deus a partir da iluminação dos olhos do nosso coração, ou seja, a nossa mentalidade, né, a nossa racionalidade, para sabermos qual é a esperança desse chamado eficaz, dessa salvação, e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, ou seja, a nossa esperança. Então é assim que o chamado eficaz acontece em nossa vida. Quarta lição, ela nos ensina que ele faz isso tirando-lhes o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne, ou seja, é como se fosse uma mudança da nossa mentalidade, né? Tirando de nós, removendo de nós aquela mentalidade sem vida, morta, cauterizada, petrificada no pecado, que nos dava a impossibilidade de chegar até Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23. Esse coração nos impede de ir até Deus, ele rejeita Deus, ele odeia Deus. Por mais que o pecador diga assim: eu tenho Deus no coração, mas não é o Deus da Escritura. Eu amo a Cristo, não é o Cristo da Escritura, é um Cristo, é um Deus da sua própria imagem, que ele constrói segundo os seus próprios pensamentos, ou seja, é uma outra divindade, é uma idolatria, né? Há um outro ídolo que não é o Senhor, mas Deus, quando nos chama eficazmente, ele troca o nosso coração. E Ezequiel já falava dessa ideia da regeneração, que é gerar algo novo, lá em Ezequiel 36:26, onde diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Não é? Nesse sentido de que nós passamos a ter um novo coração, um coração agora de Cristo, como Paulo fala lá no final do capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 16, quando ele diz que nós temos a mente de Cristo,
É essa ideia desse coração novo, dessa mente moldada por Cristo, dessa mente guiada, governada, submissa a Cristo. Então é disso que a lição está falando. Quinta lição: renovando-lhes a vontade e, pela sua onipotência, predispondo-os para o bem e trazendo-os irresistivelmente para Jesus Cristo. Ou seja, Deus não apenas muda a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, como Romanos 12:2 Paulo diz, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não apenas acontece essa metanoia, essa transformação, mas também Deus opera na nossa volição, na nossa vontade, no nosso querer. E Ele faz isso por sua onipotência, predispondo-nos para o bem. Antes nós não queríamos o bem, queríamos o bem para nós, mas não o bem espiritual diante de Deus. Agora, com um novo coração, com a nova mentalidade, Deus dispõe também a nossa vontade para querer fazer o bem, para querer viver o bem espiritual, e com isso Ele nos traz irresistivelmente para Cristo, porque a nossa vontade, quando influenciada pelo pecado, pela natureza caída, pela carne, ela não quer fazer o bem espiritual, embora que nós possamos fazer o bem humanamente falando, um bem social, mas todas as nossas obras que sejam consideradas boas perante a sociedade, diante de Deus, elas continuam manchadas pelo pecado, porque nós sempre fazemos com um objetivo de ganhar algo em troca, de se auto-justificar, de conquistar louvores para si, glória. Então, Deus agora faz com que nós consigamos tanto querer quanto realizar o bem espiritual perante Ele. E aí temos alguns textos aqui, Deuteronômio capítulo 30, né? Vamos ler. Verso 6, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Ezequiel 36, 27, porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Então ele faz isso por meio do seu poder, mudando a nossa vontade. Né? Temos aí como sexta lição: no entanto, eles vêm a Cristo espontânea e livremente, porque a graça de Deus lhes dispõe o coração para isso. Porque quando a gente fala de chamado eficaz, as pessoas que defendem a ideia libertária lá do arminianismo, por exemplo, elas poderiam dizer, ou até mesmo quem trabalha a ideia da liberdade a partir de uma perspectiva filosófica, poderia dizer que, nesse caso, as pessoas são forçadas a ir a Cristo. As pessoas vão porque não tem como não ir. Né? Não. Embora que o homem responda ao que Deus faz, essa resposta é espontânea. Né? Não é uma resposta fruto de uma coerção, fruto de uma imposição, de uma tirania, de uma ditadura. Não. Essa resposta é fruto de uma persuasão, de um convencimento. Ou seja, o Espírito Santo atua de tal forma em nossa mentalidade que nós chegamos à conclusão de que realmente seguir a Cristo é o único caminho, a única verdade e a única vida. Né? Então, embora que, de certa forma, se Deus não opera isso em nós, nós jamais veríamos Deus dessa forma, né? E nesse caso, Deus opera em nós poderosamente, supra nossas forças, digamos assim, né? Nós conseguimos, a partir dessa operação, enxergar as coisas com clareza, e o que salta dos nossos lábios e também no nosso coração é: por que eu não vi isso antes?
né? Quando a gente responde a Deus, depois dessa operação que ele faz em nosso coração, a primeira frase que vem é: porque eu não me arrependi antes? Porque eu não conheci Jesus antes? Ou seja, o arrependimento é por não ter se arrependido antes. Nós jamais pensaremos assim: eu estou aqui porque ele me forçou. Não, pelo contrário, nós seremos eternamente gratos a ele. Então é espontâneo e livremente. O Salmo 110, verso 3 diz: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então esse chamado eficaz faz com que nós vejamos o tempo que nós perdemos longe de Deus. Sétima lição: a chamada eficaz ou o chamado eficaz é resultante da graça especial e gratuita de Deus, e não de algo que antemão seja visto no homem, nem de poder algum ou ação da criatura cooperando com a graça especial de Deus. Aqui a gente quer desfazer qualquer perspectiva da arminiana da presciência de Deus, né? De que a eleição de Deus consiste em ver lá na frente que Bartolomeu ia crer em Deus, portanto Deus previamente elege Bartolomeu porque Bartolomeu ia o aceitar. Não, neste caso, mais uma vez, o homem estaria como centro da situação, ele é quem determinaria, inclusive, a soberania de Deus na eleição, né? Porque Deus estaria elegendo em face da resposta do homem. Então o homem estaria na supremacia da soteriologia, da obra da salvação, e Deus apenas reagindo à ação humana. Não, a verdade é exatamente contrária. Não é Deus que reage à ação humana, mas é o homem que reage à ação divina. Então, o chamado é fruto da graça especial de Deus. Efésios 2,8, embora ele até está aqui citado: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé vem do homem, nem a graça vem do homem, ambas as coisas vêm de Deus, né? E através dessa graça especial, gratuita, Deus nos concede salvação, não porque viu algo em nós pela sua presciência, e nem porque nós cooperamos com algo nessa salvação. Não. Deus nos chama e nós respondemos. Eis aqui um texto de 2 Timóteo 1,9, já que Efésios eu já citei, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ou seja, Paulo faz questão de registrar que tudo isso aconteceu antes de sequer o ter existido, sequer o mundo existir, e que na história foi apenas consumado através do chamado eficaz. Efésios 2,8, nós já citamos. Oitava lição que nós aprendemos nessa manhã é: por estar morta em pecados e transgressões, a criatura mantém-se totalmente passiva até que, na chamada eficaz, ela seja vivificada e renovada pelo Espírito Santo. Ora, se nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, como é que nós podemos contribuir na obra de salvação? Se os nossos pecados impõem um abismo intransponível por nossas próprias forças para chegarmos a Deus, como é que podemos cooperar com o Senhor nessa obra tão especial da salvação operada na cruz do Calvário por meio da morte e depois da ressurreição de Jesus Cristo? É claro, fica muito claro, que nós não temos nada a ofertar nessa obra. A única coisa que nós participamos dela é na resposta, e isso é passividade. A gente sofre a ação e responde àquela ação dizendo: eu creio. Essa obra é de Deus, essa obra é do Espírito Santo em nossa vida. Temos o texto aí de 1 Coríntios 2,14.
mostrando que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque elas são loucura e nem pode entender porque elas só são discernidas espiritualmente. Como é que eu, homem natural, posso contribuir na salvação se eu acho essa ideia de Cristo, de fé cristã, uma loucura? Eu não entendo, eu não consigo discernir. Efésios 2,5, Paulo diz, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. João capítulo 5, 25 diz, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Veja que Cristo é bem claro em dizer que quem vai ouvir a voz dele são os mortos. E que o resultado dos mortos ouvirem a voz de Deus é viver. Né? E esse fato de ouvir é justamente essa passividade. Eu estou aqui com meu ouvido e o som me afeta. Né? O som afeta meu ouvido. Então, por isso eu ouço. Esse som é ativo e meu ouvir é passivo. Nona lição. A pessoa, então, é habilitada a responder a essa chamada e a abraçar a graça que ela comunica e oferece. Para isso, é necessário um poder que de modo nenhum é menor do que aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos. Ou seja, agora, depois de sofrer essa ação divina, né, a pessoa agora tem condições de responder a esse chamado e ela responde dizendo, eu creio. E essa relação ação-resposta, ela acontece a partir do mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo. Efésios 1, 19 ao 20, Paulo diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Então perceba, meus irmãos e irmãs, que o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos, através da operação do Espírito Santo, agora atua em nós para que nós possamos responder a essa obra salvífica que ele opera em nossos corações. Em 10º lugar, as crianças que morrem na infância, se eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo através do Espírito Santo, que obra quando, como e onde lhe agrada. Porque a salvação, irmãos e irmãs, e o chamado eficaz, ele é o mesmo para todas as pessoas. Não existe 2 tipos de salvação, ou 3, ou vários tipos, dependendo da capacidade cognitiva da pessoa. Não. A salvação, ela é a mesma. Ela sempre é pela graça, por meio da fé e operada através do Espírito Santo. Seja em criança, seja em adulto, seja em pessoas deficientes, que é o próximo ponto que a gente vai tratar. Então, o diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma boa referência para isso, quando Jesus diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Depois Jesus diz que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E o Espírito Santo, que ele usa a metáfora do vento, realiza essa obra aonde quer, como quer, ele vai para um lado, vai para o outro, né? E o máximo que a gente percebe é a atuação dele, mas não é, ou seja, é o resultado da atuação dele, mas não a atuação dele, ao ponto que pudéssemos determinar de onde ele vem, para onde ele vai, coisas desse tipo. Como algumas denominações hoje fazem, né? Hoje é o culto dos dons espirituais, amanhã é o culto da bênção do Espírito, amanhã é o culto disso, como se Deus fosse um ser moldável, uniforme, e que o homem pudesse determinar de onde ele vem, para onde ele vai, como ele vai agir hoje ou amanhã. Não, não. O Espírito Santo atua como ele quer, quando ele quer, onde ele quer e em quem ele quer, tá certo? Então a salvação da criança, para nós, biblicamente, ela é assim, ela acontece
a partir dos mesmos princípios da salvação de qualquer outro. E é isso que a gente completa agora, dizendo que do mesmo modo são salvos todas as pessoas incapazes de serem chamadas exteriormente pelo ministério da palavra. Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma deficiência que lhe impeça de manifestar essa fé como nós, que não temos as deficiências, a salvação também se dará do mesmo jeito que se dá com as crianças. Se forem eleitas, serão salvas e salvos, e é possível até que nós não saibamos disso, né? Mas elas acontecerão por meio do mesmo chamado eficaz que acontece conosco. 12º, outros não eleitos ou eleitas podem ser chamados pelo ministério da palavra e desfrutar de algumas operações comuns do Espírito Santo. Ou seja, é possível que alguém não convertido conviva na igreja, esteja entre nós, ouça a palavra, a pregação, né? Experimente ali algumas operações do Espírito Santo, por algum tempo acredite nas promessas da salvação e tente construir uma vida em função dela, mas como não são eleitos e eleitas, mais cedo ou mais tarde elas apostatarão desse caminho de fé. A isso nós costumamos chamar de desvio, né? Nós dizemos que as pessoas que apostataram, elas se desviaram. Se desviar, nós devemos entender essa apostasia, esse desvio, claro, com relação à fé, porque possivelmente essas pessoas declararam fé em Cristo, mas principalmente da instituição, porque a Bíblia também nos assegura que os que são verdadeiramente eleitos e eleitas jamais abandonarão o caminho e perseverarão até o fim. Inclusive, Jesus deixa claro que uma das evidências dos eleitos e eleitas é a perseverança até o fim. Mas temos alguns textos aí, né? Vamos ler Mateus capítulo 22, que diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Toda vez que o evangelho é anunciado, ele está pedindo, requerendo uma pergunta do homem, uma resposta do homem. Mateus 13, 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Você logo vai-se embora. Né? E Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5 diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. O autor está justamente dizendo, falando sobre a impossibilidade do arrependimento na vida daqueles que, por algum tempo, vivenciaram essa experiência da fé, porém sem ela, né? Estiveram ali no ambiente da fé, ouvindo a palavra, sentindo a presença do Espírito Santo atuando na vida das outras pessoas, passou um tempo crendo na sua vida fundamentada na palavra, nas promessas, mas que mais cedo ou mais tarde aquela falsa fé, ela se revela e a pessoa agora se torna, não que o poder de Deus não seja capaz de convertê-la, mas é que o coração dela se torna tão endurecido que ela não consegue mais se arrepender. Seria mais ou menos a ideia proposta por um teólogo de que duas reações acontecem quando o evangelho é anunciado. Primeira, ou a pessoa é quebrantada. Segundo, ou a pessoa é endurecida. Né? Então são as duas reações que acontecem. 13ª lição: contudo, por não serem eficazmente trazidas a Cristo pelo Pai, elas não desejam nem podem vir realmente a Cristo e, portanto, não podem ser salvos ou salvas. Né? Aqui é aquilo que a gente já vem falando, que a salvação prioritariamente é de Deus, é Deus quem concede,
é Deus quem dá as pessoas ao Filho, é Deus quem traz o pecador ao Filho, né? E que, portanto, se Deus não fizer isso, de maneira alguma um pecador desejará ir a Cristo. Então a salvação é fruto da obra de Deus. 1 João 2, 24, 25 diz: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Né? Essa lição para nós. O texto de João a gente já citou meio que parafraseado. Finalmente, irmãos e irmãs, nossa próxima lição, né, e última, 14ª, é que muito menos poderão ser salvos os que não seguem a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar suas vidas à luz da natureza e da religião que professam. Veja, é claro que a gente poderia substituir aqui a palavra religião, né, pela palavra seguir, né? Seguir. Porque religião em nosso contexto significa, tem a ver ou está relacionado com os movimentos religiosos. Então, nesse sentido, nem todo mundo que segue o movimento religioso cristão é um cristão de verdade. Assim como nem todo israelita era israelita de verdade, né? Então, podemos dizer aqui que muito menos poderão ser salvos os que não seguem a Cristo. Porque é possível seguir a religião cristã e mesmo assim não ser um seguidor de Cristo. Né? Então, aqueles que não seguem a Cristo, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas à luz de qualquer experiência religiosa, até mesmo a cristã, não poderão ser salvos. Ou seja, o que está sendo dito aqui é que não há salvação fora de Cristo. A salvação não é inerente a uma instituição religiosa ou a um movimento religioso. Não. Mas a salvação é exclusiva em Cristo. Somente Cristo pode salvar o pecador dos seus pecados. Atos 4,12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Veja, é Cristo, é a pessoa de Cristo, é o nome de Cristo. Não é o pastor, padre, ministro religioso, seja lá o que for. Não é a instituição, não é o movimento, é Cristo. João 4,22 diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, quem conhece a Cristo, adora a Cristo. Quem não conhece a Cristo, adora alguém que não conhece. João 17,3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus está dizendo que vida eterna é se relacionar com o Pai e com o Filho, através de um conhecimento teórico que me leva a um conhecimento prático e que ambos me levam a uma experiência pessoal intransferível com o Senhor. Então, é isso que significa, irmãos e irmãs, o chamado eficaz. Essa obra de Deus em nossos corações, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente, e que nós respondemos a ela sim, porque Ele nos transforma primeiro, assim como Ele nos ama primeiro, a gente responde em amor. Ou seja, tudo em nossa vida com Deus é uma resposta. Apenas em nossa responsabilidade humana de viver santificadamente, de buscar o Senhor. Isso aí, Ele nos responsabiliza, embora que até o querer e o efetuar dessas coisas vem dEle por meio do seu Espírito Santo. Então, espero que você tenha sido abençoado e abençoado por essa lição, que você possa estar conosco hoje à noite em nosso culto, né? Teremos a ceia do Senhor presencial, não acreditamos nessa perspectiva de ceia online, né? Porque Paulo diz em 1 Coríntios 11, lá no seu finalzinho, acredito no verso 31, quando vos reunis, ou seja, a ceia requer a reunião do povo de Deus,
e pela internet a gente não está reunido, a gente está conectado, é diferente, né? Mas nós teremos 2 cultos. Você pode, se você ainda não se inscreveu em um dos cultos, você pode fazer isso, ainda temos vaga nos 2 cultos, um culto das 17 às 18h30 e um culto das 19 às 20h30, justamente para possibilitar que todos os irmãos e irmãs que desejarem no seu coração participar da ceia do Senhor possam estar conosco, que o impedimento não seja da nossa parte, ok? Deus te abençoe e que você possa refletir e aprender com essas lições da confissão de fé.